Evangelho de Mateus, capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram para quem? E contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, fizeram o quê? Deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram. Mas, o quê? Oh, incredulidade, não é? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Glória a Jesus, ele ressuscitou. Aquelas mulheres vão ao sepulcro no primeiro dia da semana, passado o sábado, o dia do descanso, e quando chegam ao sepulcro, elas têm uma grande surpresa, né? Ouvem um estrondo, a manifestação sobrenatural da presença de um anjo ali naquele lugar, e elas encontram o sepulcro vazio. Aquelas mulheres testemunharam aquele evento miraculoso, com a presença sobrenatural de um ser celestial, que é um anjo que remove a pedra, e quando elas chegam no sepulcro, percebem que aquele sepulcro está vazio. Não está aqui aquele que vós procurais. Vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Amém? Ele ressuscitou. Ele está vivo. Esse texto aqui, de Mateus 28, nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte é a ressurreição do Senhor Jesus. A segunda parte
é a ação dos sacerdotes. E a terceira parte é a grande comissão. Então, o texto pode ser dividido em 3 partes, né, para a gente poder entender bem. A primeira parte e a última parte, elas têm uma sequência lógica e natural. A complicação, para quem, né, é acostumado a ler, quem lê fazendo algumas perguntas, a grande complicação é exatamente essa inserção no meio do texto, da narrativa, dessa participação dos soldados e dos sacerdotes. Se fosse uma orquestra sinfônica, né, esse relato aí no meio é uma nota dissonante. Porque o que a gente espera? Jesus ressuscitou. Quais são as consequências da ressurreição de Jesus? Que implicações tem a ressurreição de Jesus no plano de Deus, no propósito redentivo de Deus, no plano redentivo de Deus? Quais são as implicações, quais são as consequências dessa ressurreição de Jesus? Num plano que tem início, meio e fim, onde nada está acontecendo por acaso, onde os acontecimentos são acontecimentos macrocósmicos, meta-históricos, que acontecem numa dimensão temporal, mas que tem repercussão nos céus, na terra, no universo inteiro, na dimensão natural, mas também na dimensão sobrenatural. A ressurreição de Jesus, ela desencadeia uma série de coisas na dimensão terrena, na dimensão supranatural, na história, na meta-história. Quais são as implicações da ressurreição de Jesus? Primeira delas, Jesus venceu. Levantar-se do sepulcro, levantar-se do túmulo, é a prova principal e cabal de que Jesus realmente venceu. Jesus venceu e despojou todos os poderes, toda potestade, todo principado. Todo poder, toda autoridade, todo principado, toda potestade, tudo foi vencido e despojado pelo Senhor Jesus, não simplesmente na sua morte, mas principalmente de uma forma visível, confirmatória na sua ressurreição. Ele é o grande vencedor, porque venceu a morte. Tendo vencido a morte, consequentemente, venceu o pecado e também venceu o diabo. Numa sequência lógica de raciocínio, porque a Bíblia diz que morre-se por causa do pecado. Se Jesus tivesse morrido e permanecido dentro do túmulo, significava que ele tinha pecado e que o pecado o alcançou e que o pecado venceu como venceu todo e qualquer ser humano. Mas quando Jesus ressurge dentre os mortos, vivo, vencendo a morte, a primeira prova cabal que nós temos é de que ele venceu o pecado. Esse Senhor que domina a humanidade, que agrilhoa e que vem passando de pai para filho, percorrendo as ações, a vida,
A natureza humana, esse grande Senhor foi vencido. Então, Jesus venceu o pecado. O salário do pecado é a morte. Se Jesus venceu o pecado, a morte não podia detê-lo, consequentemente, ele venceu a morte. Se ele venceu o pecado e a morte, que são as duas armas e os dois instrumentos, e principalmente o pecado que Satanás usa, então Jesus venceu também Satanás. Amém? Então a ressurreição de Jesus, a primeira evidência, a primeira consequência, a clara, é de que Jesus venceu. Ele passou por tudo o que tinha que passar, mas venceu. Ele é o grande vencedor. Venceu os grandes inimigos da humanidade. Venceu o pecado. Venceu o diabo. Venceu a morte. Ele é o grande vencedor. Aí Jesus chega para os discípulos e diz: estou ressurreto. Eu venci. Toda a autoridade me foi dada. Se ele venceu, por que ele não diz: conquistei toda a autoridade, tomei toda a autoridade? Por que ele diz: toda a autoridade me foi dada? Oi? Porque a gente ouve muitas pregações dizendo que Jesus é como se ele tivesse arrancado, tomado e conquistado essa autoridade. Ele está dizendo que essa autoridade me foi dada. Irmãos, toda a autoridade é de Deus. Toda. Toda a autoridade é de Deus, toda a autoridade emana de Deus e toda a autoridade é delegada. Quem diz que tem autoridade, não tem autoridade de si mesmo, mas tem autoridade recebida, porque toda autoridade emana de Deus, toda autoridade emana do Pai. Quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada, é nessa perspectiva. Jesus recebe toda a autoridade do Pai, porque Jesus é digno de toda a confiança do Pai, é digno de receber toda essa autoridade, porque Jesus foi obediente em tudo. Toda autoridade é delegada, toda autoridade é recebida e toda autoridade decorre de sermos obedientes. Jesus recebe toda a autoridade porque Jesus é o servo. Jesus não é um servo. Jesus é o servo que faz toda a vontade do Pai. E nessa vontade do Pai implicava, inclusive, passar pela morte e a morte de cruz. Amém? Então, Jesus recebe toda a autoridade me foi dada. Ele agora é o Senhor. O universo agora tem um novo Senhor, e esse Senhor é o Senhor Jesus, porque toda a autoridade me foi dada onde? Ele é o Senhor. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não vamos ter tempo agora, mas depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 15. Paulo vai explicar muito bem essa relação de autoridade de Jesus, Deus Filho, com Deus o Pai. Né? Paulo vai dizer que essa autoridade lhe é delegada pelo Pai, até que ele coloque todos os inimigos por escabelo dos seus pés, e o último inimigo a ser vencido é a morte, e depois que todos os inimigos foram vencidos, essa autoridade que ele recebeu, ele a devolverá ao Pai para que o Pai seja todos em um. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20. Jesus tem toda a autoridade e em todo lugar, nos céus e na terra. Qualquer canto, qualquer recanto da terra,
a autoridade de Jesus chega lá. Amém? É por isso que nós podemos ir, é por isso que nós podemos ser missionários e pregadores do nome de Jesus. Porque Jesus está vivo. Jesus morreu, mas está vivo. E não somente está vivo, como é o Senhor de todos. É o Senhor de todo o universo. É o Senhor nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade. Ele é o Senhor. Ele detém todo o poder e toda a autoridade. Então, quando Jesus diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, porque eu estarei convosco, porque eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Amém? O universo tem um novo Senhor. Abram-se portas e portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Senhor Jesus. Ele é o Senhor da Glória. Amém? Ele vence. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Ide fazer discípulos de todas as nações. Eis que estou convosco todos os dias. Aqui eu me lembro muito do pastor Coy, saudoso pastor Coy, quando ele dizia, Jesus está com a igreja que vai. Jesus está com a igreja que obedece. Jesus está com a igreja que caminha. Aí ele usava aqueles trocadilhos dele, Jesus está com a igreja missionária, mas não está com a igreja estacionária. Como é que a igreja era chamada no início de Atos dos Apóstolos? O povo do caminho. É bem significativo isso, não é? Ou seja, a mesma coisa que nós damos tanto aqui a respeito de Abraão, Isaac e Jacó, a perspectiva da peregrinação. A igreja precisa entender que ela é peregrina. Onde é que nós enxergamos isso aqui nesse texto? Quando Jesus está dizendo, ide, caminhai por todas as nações, por todos os cantos, fazendo discípulos de todas as nações, eis que eu estou convosco todos os dias até... Então tem um dia que a coisa vai fechar. Tem um dia que, estabelecido por Deus, tem um dia, o dia do Senhor estabelecido por Deus, em que esse tempo presente vai ter um end, vai ter um final, vai acabar. Que Jesus chama de a consumação dos séculos. Então vejam bem, Jesus está dizendo que ele venceu, que ele recebeu, ele tem todo o poder e toda a autoridade, e ele está dando aqui o que nós chamamos de uma comissão para a igreja. Nós só podemos fazer isso porque o nosso Senhor está vivo. Nós só podemos andar, caminhar, porque nós também já enxergamos o fim. Porque nós também sabemos que a vida nossa não é essa aqui. O nosso tempo não é esse aqui. Eu acho que não tem ninguém mais infeliz do que o crente que vive única e exclusivamente para esse tempo presente. Que a vida dele, veja bem, que a vida dele é somente voltada para as coisas dessa vida e desse tempo. Ele é um infeliz. Ele é rachado no meio, ele é um ser dual. A alma dele, o sentimento dele é complicado. Eu não sei como é que ele consegue lidar com essas coisas. Porque a Bíblia, Jesus,
os apóstolos, a doutrina, aponta que a nossa pátria não é aqui. Que nós estamos aqui como peregrinos. Que o nosso tempo aqui é um tempo de passagem e de peregrinação. Até a consumação dos séculos. Até quando as coisas chegarem no ponto e no tempo determinado por Deus. Somos peregrinos. O nosso tempo aqui, como alguns dizem, se eu fosse comparar minha vida aqui com uma casa de concreto e uma barraca, segundo a Bíblia, é uma barraca, não é uma casa de concreto. A barraca você desmonta ela rapidamente. Junta aqui e pronto para resolver. A casa de concreto não. Está ali fixa para poder durar, para poder permanecer. Mas a nossa vida se assemelha ao tabernáculo. Uma barraca. Somos peregrinos. Passa muito rapidamente. Até a consumação dos séculos. Jesus ressuscitou e está vivo. E vocês conhecem a história. Um dia Paulo está indo para a cidade de Damasco e quem é que lhe aparece no meio do caminho? Quem? Jesus. Está vivo. Senhor Jesus lhe aparece. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Mas agora, levanta-te, entra na cidade, e lá te dirão o que você deverá fazer. Saulo vai para Damasco, fica lá, aí Ananias está orando, e quem é que aparece para Ananias? Quem? Jesus. O que Jesus fala para Ananias? O que Jesus, vivo, ressurreto, fala para Ananias? Ananias, eis-me aqui, Senhor. Opa, esse aí conhece a voz de Jesus. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Prontidão, a seu dispor. Ananias, tem um homem chamado Saulo, que está na casa do fulano de tal, na rua tal, no número tal, ele está orando e viu você entrando lá, impondo as mãos sobre ele para ele ficar curado e voltar a ver. Vai lá, Ananias. Senhor, o senhor tem certeza? Esse tal de Saulo, isso é uma praga. O senhor não enganou dessa vez, não? Ele veio aqui para prender a gente, para matar. E o senhor quer que eu vou de encontro ao matador? O senhor está me mandando como ovelha para o matador? Não, Ananias. Esse homem que você diz que é uma peste, né? Matador, sanguinário, perseguidor do caminho, este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Este é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai lá, Ananias, porque eu escolhi. Ele vai abrir os olhos dos cegos. Vai converter muitos do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Vai arrancar muito das trevas para o reino da luz. Ele vai ser minha testemunha diante de judeus e principalmente diante de gentios. Vai lá. Glória a Jesus. Jesus está vivo. Um dia o Estevão, cheio do Espírito Santo, diante daqueles sacerdotes babando de ódio, loucos, porque não entendiam de onde é que vinha tanta graça, tanta sabedoria, tanta fluência, os sacerdotes fumando. Pegaram pedras, jogaram para fora da cidade,
E quando começaram a apedrejar Estevão, o que Estevão olha para os céus, o que eu vejo? Eis que vejo o quê? Os céus abertos. O que mais? E o Filho do Homem onde? Em pé. Em pé. Presta atenção. Não é casual. Em pé à direita do Pai. Gente, que coisa mais gloriosa e mais extraordinária. O Cristo morto, vivo, ressurreto, assunto aos céus, fica de pé para receber o Estevão que estava sendo apedrejado. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor está vivo. Esse Jesus que nós tanto falamos nele, ele está vivo. Eu não vou encontrar Jesus só quando eu morrer e for para os céus, não. Jesus está vivo. Eu posso andar com Jesus, eu posso conversar com Jesus, eu posso ouvir a voz de Jesus, eu posso escolher obedecer ou não a Jesus. O problema é que tem muito crente que está exatamente igual aqui aos sacerdotes. Que não entende nada de ressurreição de Jesus, pouco faz se Jesus ressuscitou ou não, pouco me interessa plano de Deus, o que me interessa é a minha posição. Aí eu pergunto para vocês, se a sequência natural do texto era a ressurreição e a grande comissão, por que Mateus mete essa história dos sacerdotes aí no meio? Por quê? Como diz alguns, né? Ah, pastor, se a gente morrer e encontrar com Mateus, a gente pergunta para ele, né? Eu já ouvi alguém dizendo, quando eu morrer, chegar lá no céu, quero ver Jesus, mas eu quero chegar para Pedro e perguntar, Pedro, que história é aquela que desceu lá não sei aonde e pregou não sei para quem? Explique esse trem direito aí para nós, né? Mas vejam bem, irmãos, segundo bons comentaristas, estudiosos, esse Evangelho de Mateus foi escrito por volta dos anos 80, praticamente um dos últimos a ser escritos. Anos 80, Jerusalém já tinha sido destruída por Tito, o imperador romano. E Mateus é pastor de quem? Mateus escreve para quem? Mateus cuida de quem? De quem? Dos judeus. Mateus escreve para os judeus, a comunidade de Mateus. Se você lê o Evangelho de Mateus, toda a linguagem, as citações, é claro, assim, palpável, que Mateus está escrevendo para os judeus. E esses judeus que eram tão resistentes com os gentios, quando Jerusalém é destruída, e esses judeus dispersam, os judeus crentes vão para onde? Eles vão para Antioquia, para serem acolhidos pela igreja de Antioquia. Só que alguns ainda vão com aquela resistência. Mas nós somos judeus, vocês são gentios, nós somos o povo, e vocês não sei. Aí o Mateus escreve e coloca aqui, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa estrutura religiosa, de judaísmo, de sacerdotes, que vocês tanto prezam, que vocês tanto valorizam, isso aí é a grande comissão do diabo, isso é a grande comissão de Satanás. Então, esse texto tem duas grandes comissões.
É a grande comissão de Jesus que diz: eu ressuscitei, venci, sou o Senhor, tenho todo o poder e toda a autoridade. Então vão, preguem, porque vocês têm o que dizer. Jesus ressuscitou. Você não precisa mais viver sob o domínio do pecado. Jesus ressuscitou. Você não precisa mais viver sob o domínio do medo da morte. Jesus ressuscitou. Você não precisa mais viver com medo e oprimido pelo diabo, porque Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. Essa é a grande comissão. Por causa da ressurreição. Mas o que os sacerdotes estão fazendo? O que aquela estrutura religiosa estabelecida em Jerusalém está fazendo? Negando a ressurreição de Jesus. A grande comissão, as boas novas de Deus, é anunciar para o mundo inteiro: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Quem não faz isso pode ser até uma estrutura religiosa, mas se não faz isso, é uma estrutura que não serve a Deus, mas que serve à vontade do diabo. Duro, né? Mas é isso mesmo que Mateus quer ensinar para a gente. Aqueles sacerdotes estavam preocupados com o plano de Deus e com o propósito de Deus. Irmãos, se aqueles homens estivessem preocupados com a ação de Deus na história, quando os soldados chegassem para eles e dissessem: sacerdotes, nós estávamos lá ao pé do sepulcro, ouvimos um estrondo, uma figura celestial, olhamos dentro do sepulcro, o homem não estava lá, o homem ressuscitou. O que eles deveriam fazer? É o maior evento de Deus na história, é a ressurreição de Jesus. É a vitória de Deus. É a concretização do plano de Deus. Deus levou a cabo os seus intentos. Mas o que eles fazem? Pega o dinheiro, paga os soldados e diz para eles: mintam, neguem. Mentira, engano, negociato, dinheiro são coisas presentes numa estrutura religiosa que não tem compromisso com Deus e nem com a vontade de Deus. A preocupação deles era a posição política e o status quo. Eles não servem a Deus e nem servem aos propósitos de Deus. Porque se servissem a Deus e aos propósitos de Deus, estariam regozijantes, glorificando a Deus e proclamando a plenos pulmões em todos os cantos da terra a vitória do Senhor. A vitória do Senhor e a vitória do seu ungido. Já leram lá nos Salmos? Vamos lá no Salmo 2. Os reis da terra, os principais dos povos, se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Quem que é o ungido do Senhor? Senhor Jesus. E dizem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas.
Ri-se deles aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu templo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O que aconteceria se aqueles sacerdotes admitissem que Jesus tinha ressuscitado? Oi? Admitir que Jesus tinha ressuscitado era admitir o quê? Que eles estavam errados. Eles precisariam renunciar à posição deles e dar a honra e a glória para quem de fato tinha a honra e a glória. Aqueles que eles menosprezaram e que eles desprezaram eram o ungido de Deus. Era o escolhido de Deus. Era o Filho de Deus. Ele agora era constituído como Senhor. Mas eles preferiram manter a dureza de coração, preferiram manter a sua posição à custa de mentira e de engano. Mas nós sabemos que ele ressuscitou. Amém? Você tem certeza no seu coração que Jesus ressuscitou? Amém? Por que você diz que Jesus ressuscitou? Você tem certeza? Já experimentou na sua vida alguma ação do Senhor Jesus? O Espírito Santo incendeu o seu coração de certeza e de segurança que ele ressuscitou? Ele ressuscitou, tem todo o poder e tem toda a autoridade. Amém? Jesus é o Senhor. Nesse momento, nesse tempo presente, quando ainda não houve a consumação dos séculos, quando todas as coisas ainda não aconteceram, Jesus reina na vida daqueles que nele creem de todo o coração. Amém? O reinado de Jesus, o domínio de Jesus se estabelece na vida daqueles que aceitam o seu senhorio. Na vida daqueles que entendem que ele de fato e de verdade ressuscitou. Agora vejam bem que interessante. Nós que aceitamos o senhorio de Jesus agora, de bom grado, e verdadeiramente o servimos como Senhor da nossa vida, naquele dia nós seremos reconhecidos por Ele. Naquele dia, porque Jesus salva aqueles de quem Ele é Senhor. Jesus não salva ninguém que não se submete a Ele e à vontade dEle. Isso é uma mentira. Se Jesus não é Senhor da sua vida, tampouco Ele é seu Salvador. Ele só é Salvador daqueles que o reconhecem também como Senhor. Daqueles que obedecem. E a autoridade dele se manifesta. Aí a graça de Deus se manifesta. Então, bem-aventurados são aqueles que agora reconhecem voluntariamente aceitam o senhorio de Jesus Cristo. Porque aqueles que não reconhecem e que rejeitam o senhorio de Jesus, o que vai acontecer com eles naquele dia?
porque ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que ele é o Senhor. Naquele dia confessarão por imposição da autoridade suprema de Deus e confessarão para a condenação. Misericórdia. Quem confessa hoje, confessa para a salvação. Quem confessar naquele dia por imposição e por obrigação da autoridade de Deus, porque todo joelho e toda língua vai ter que confessar, mas confessarão para a condenação eterna. Ele é o Senhor. Ele está vivo. Jesus, o mesmo Jesus que apareceu para Saulo, o mesmo Jesus que falou com Ananias, o mesmo Jesus que fez aquele lençol descer até Pedro. Pedro, mata e come, Pedro. O que é isso, Senhor? De jeito nenhum. Nunca comi coisa comum ou imunda. Não, Pedro, não considere comum ou imundo aquilo que o Senhor santificou. Esse mesmo Jesus está vivo. Esse é o Senhor Jesus das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.